Olá, minha amiga bancária, meu amigo bancário, Sindicast de novo na área e hoje a gente tem a presença ilustre aqui da Ana Carolina, psicóloga, que veio falar com o Sindicato dos Bancários e também com todos vocês aí que estão acompanhando a nossa programação. Essa semana existe uma mesa que será discutida a questão de saúde de nós bancários e nada melhor que conversar com uma profissional ligada à área de saúde e a que mais afeta atualmente os bancários é a questão da saúde mental. Carol, Ana Carolina, muito bem-vinda ao Sindicast. É muito gostoso ter alguém para conversar com a gente, que cuida dos nossos problemas, que cuida daquilo que a gente devia cuidar e muitas vezes não cuida por uma questão, sei lá, falta de tempo, ou de achar que não é tão importante assim. E a profissão de vocês vem exatamente para nos ajudar a se conhecer e poder enfrentar as dificuldades do dia a dia que nós, bancários e todos os trabalhadores enfrentam diariamente. Obrigado por aceitar o nosso convite. Foi o Fernandão que entrou em contato contigo. O Fernando que é nosso parceiro, mas está, por enquanto, incompatibilizado de participar aqui do nosso programa. Em breve voltará e está ajudando a gente nas pautas. Obrigado. Você desse uma pequena apresentação sobre você, sobre o seu trabalho, onde é, o que faz, para que a gente possa conhecer você um pouco melhor. Tá, joia. Eu que agradeço o convite. Meu nome é Ana Carolina, eu sou formada em psicologia pela Unesp daqui de Assis, há cerca de 11 anos. Atualmente eu sou psicóloga clínica e também sou psicóloga no CAPS de Paraguaçu Paulista, né? Um centro de atenção psicossocial. Lá a gente atende pessoas, né? É um CAPS 1, então a gente atende de criança até a população idosa e a gente atende esses usuários que têm transtornos mentais graves persistentes. Tá, serviço maravilhoso. Acho que a gente tem que aprender a respeitar muito o trabalho de vocês, psicólogos. Só nós aqui que vivemos um apoio também, enfrentando os problemas que os trabalhadores hoje passam, sabemos a necessidade, o quão difícil é para que a gente consiga equilibrar hoje nossa cabeça, nossa mente e com o que o mundo do trabalho vem pedindo. Então, assim, para começar já o nosso bate-papo, já ligando aqui com a nossa questão dessa semana, que é a saúde dos bancários, né? Os principais fatores assim, de estresse que os bancários enfrentam aqui no dia a dia, é possível a gente identificar isso? A gente, no dia a dia, saber o que acontece? Para poder, eu acho que a gente tem que primeiro descobrir os fantasmas, identificar os inimigos, para depois a gente poder lutar e combater com eles. O que você imagina? O que você já viu? O que você pode passar para a gente sobre essa questão dos fatores, né? Certo. Eu acho que o que dá para a gente pontuar sem sombra de dúvidas, as metas, né? Que todo bancário se queixa muito sobre a quantidade de metas que precisam ser batidas, entregues aí desses resultados. Acho que a competitividade, né, entre os colegas, por conta disso mesmo, né, desse modelo que a gente tem de ascensão profissional, todo mundo quer ganhar mais, as pessoas têm essa necessidade, né, de crescer profissionalmente. Acho que também a gente tem que levar em conta o ambiente mesmo, né? Muitas vezes o medo, né, por conta do ambiente, eu falo em relação a assalto, a ameaças de um modo geral, né, que é um ambiente propício a um certo risco, né? Propício a muito risco. E muitas das vezes, vou ser sincero para você, Carol, os bancários não se atentam muito a isso. Infelizmente, é uma dúvida que acontece muito, uma questão, principalmente após um incidente de assalto, de roubo, que as pessoas vão se dar conta de que isso daí é quando chega para você lá, né? O trauma, quando a pessoa sofreu um trauma, é que não se dá conta que o nosso lugar de trabalho é extremamente perigoso, né? Tanto é que a gente defende muito que tenha a porta giratória, que tenha segurança, porque o bancário tem que se sentir seguro ali. Questões muito importantes que trouxe aí além da meta, né, que você falou, que acho que realmente é a coisa que mais adoece o bancário, eu acho. Não é? O cara chega ali, tem que todo mês seguir, bater, e a gente vai ficando muito complicado para o bancário passar por isso daí. Legal, desculpa até te interromper, mas a questão da segurança é uma coisa que passa pouco.
E acho que também a gente tem essa questão, né, atrelada a essas metas, muitas vezes vem seguida por assédios morais, né? Quantos bancários, quantos colaboradores aí certamente já não sofreram em algum momento, né? Esse assédio moral também, que acho que é uma coisa que é muito importante a gente falar sobre isso, né? O assédio moral, ele caminha muito par e par com a meta, com o atingimento de metas. Toda manhã você tem que passar por uma rotina de ser cobrado e existem alguns gestores, chefes, que também cobram ao sair e durante o almoço e às vezes no intervalo e assim, eu até falo que ninguém não faz porque não quer, você quer fazer a tua meta, você quer atingir a sua meta, só que da forma com que ela é cobrada, pensa bem, eu chego para o funcionário e falo assim, ó, você fez um produto X agora, vamos supor, você vendeu uma capitalização, com aquele valorzinho que você compra um título de capitalização, depois aporta todo mês, e uma parte dá para concorrer a jogos, você ganhar na loteria, por exemplo. É mais ou menos assim, explicando bem leigamente. E aí, você falou comigo de manhã, eu não vendi nenhum. Aí, no final do almoço, eu não vendi nenhum. Aí, você sabe que no meio da tarde vai te perguntar de novo, e à tarde, antes de ir embora mais uma vez, a tensão vai ficando cada vez maior, né? Então, eu acho que essa tensão prejudica muito. Eu acho que a tensão é isso. Você acha que esse fato de ficar sempre tenso, pensando que adoece? Eu acho que o ambiente de trabalho por si só já é um ambiente que vem seguido de tensões, porque todo mundo que está no trabalho tem algum tipo de pressão. Isso. Tem algo a devolver, né? Porque a sua mão de obra você não paga, né? Então você está ali fazendo algo para receber, né? Então sempre vai ter. Acho que essa pressão é inevitável. O fato é que essas pressões nesse segmento parecem muito maiores, porque a gente está falando de pressões relacionadas a lucros. Então, eu pressiono meu funcionário porque ele tem que me dar um resultado, porque eu também, enquanto seu chefe, tenho meta para bater, muito provavelmente, né? Eu também respondo a alguém superior a mim e tá tudo girando em torno de interesse monetário mesmo, né? Então, acho que essa insistência, né, repetida, porque as jornadas de trabalho também são exaustivas. É tão interessante porque a gente olha para o bancário, para a bancária, a gente vê aquelas mulheres lindas, super produzidas, né, de salto alto, os homens também, todos de social, e a gente pensa no status. É a primeira coisa que a gente pensa, mas não faz nada, fica o dia inteiro sentado no ar-condicionado, né, maquiado, vestido, perfumado, né. Realmente, isso também é uma vantagem, né? Em vista de quem trabalha exposto ao sol, ao calor, ok. Mas não é só sobre isso. Até esse ambiente fechado, né? Que muitas vezes você não vê nenhum sol, né? Você está preso ali dentro, né? Um monte de vidro, um monte de sistema de segurança, como você disse. Então, esse conjunto de fatores vai adoecendo mesmo, né? Sim, toda essa pressão, você está falando aqui, eu estou rindo, mas é um riso de nervoso. É um riso de identificação. Porque eu acho que essa conversa nossa aqui vale muito para quem não é bancário. Eu acho que porque prestar atenção no entorno, até frente com o pessoal. O bancário é exatamente o que você falou, assim, um mundo lindo, um mundo de Nárnia, né? Aquele mundo que a pessoa imagina, um cara que chega 9 horas para trabalhar, bem vestido, com gravata, roupa de marca, num carro novo, vai entrar ali no ar-condicionado, coisa mais linda do mundo, e vai dar 3 da tarde, ele vai embora para a casa dele, porque acabou o período dele e está tudo feito. E não é nada disso, é pressão em cima de pressão. E é muito importante a gente estar discutindo isso, para que, eu acredito assim, que o entorno nosso do bancário tem que ser muito bem preparado também, para que a gente possa identificar a hora que está começando a ir para algum lado mais complicado da vida, né? Porque essa pressão toda do ambiente, do chefe, das metas, das câmeras, tem um banco, eu vou dar um nome aqui, o Banco Santander. O Banco Santander colocou uma câmera atrás de todos os bancários. Então, é um verdadeiro Big Brother. Isso que já tem uma auditoria, hoje nós somos auditados, nós bancários, pelo sistema. Então,
Eu entendo que é para segurança, lógico, para você ajudar o bancário caso seja alguém assaltando, mais legal. Mas é essa pressão que te esqueceu. Você olha para frente pro teu amigo, tem a câmera lá, olha para tem a câmera, nossa, que lugar que eu estou vigiadíssimo. Então isso já vai deixando essa atenção mais clara. E eu acho que como esse mundo é colocado para fora como um mundo glamouroso, de pessoas que se vestem bem, tudo aquilo que a gente já explicou, as pessoas não prestam atenção nos detalhes. Então, se você pudesse dar assim, uma dica, é, como que a gente pode perceber algum sinal de alerta? O que, que você fala assim, olha, presta atenção nisso daqui, você é bancário, ou você que é marido, né, ou você que é esposa, você que é pai, que é mãe, se o seu filho tiver com esse comportamento, olha, dá uma olhada. Se o seu marido tiver fazendo isso, dá uma olhada. Se a sua esposa, o que, que você imagina? Pensando na prevenção do adoecimento. Pensando na prevenção do adoecimento, assim, alguns sinais, existem sinais que a gente possa observar, alguma coisa que sirva de alerta para a gente que não só para nós bancários, porque vou te falar uma coisa muito triste se falar, tem muito bancário que não percebe totalmente. Ele está tão envolvido em não perder o emprego que ele não pensa em não perder a saúde. Então, se pudesse ter alguma coisa, algum alerta que a gente possa identificar, nós e quem está com a gente. E é tão interessante essa sua fala, porque assim, a gente quando lida com pessoas adoecidas, por exemplo, por síndrome de burnout, a gente não escuta as pessoas falarem, eu não gosto do meu trabalho. Muito pelo contrário, elas adoeceram porque elas gostam muito do trabalho. Perfeito. Né? E claro, a gente vive num sistema capitalista, a gente precisa do dinheiro para sobreviver, você tem uma família, você tem filho, né? Tem todo um contexto aí de pensar na qualidade de vida do sujeito mesmo. Mas assim, eu acho que a gente tem que separar sintomas comuns de sintomas patológicos. Eu acho que isso é muito importante. Porque, por exemplo, a ansiedade é um sentimento que todo mundo tem. É uma emoção natural. Então é normal, eu vou prestar uma prova amanhã, vou apresentar um trabalho na escola, eu vou ficar ansioso, né? Vou ter dor de barriga, eu vou ficar com o coração mais acelerado. Normal. Por que a gente tem esses sentimentos? É um sinalzinho de alerta para o cérebro da gente, para o cérebro dizer, ó, estou numa situação de ameaça, eu preciso me preparar para a sobrevivência. Agora, quando esses sintomas se agravam, então tudo que você, a gente sempre diz assim, de uma forma bem lúdica, né? Tudo que você percebe que antes você não fazia, que você passa a fazer, passa a ser um sintoma, né? Passa a ser algo para a gente olhar com mais atenção. Então, se, por exemplo, eu deixo de dormir, né? Porque eu já estou muito preocupado com a meta que eu tenho que bater amanhã, ou com a meta que eu não bati, que eu vou ser cobrado, ou justamente com o que está acontecendo, né? Que eu estava até dando uma lida, que muitos bancários estão muito angustiados com a perda dos postos de trabalho, né? Com essa questão da informatização e tudo mais. Então, essa angústia de perder o trabalho é muito natural. Então, assim, quando tudo isso passa a ser demais na minha vida, né? Eu passo a me isolar das pessoas, passo a ficar triste, coisas que eu fazia que eu não consigo fazer mais, isso já é um sinal de alerta, né? A gente já tem que se atentar e cuidar disso. Tem que estar atento. Até ontem eu conversei com meu primo, que mora em Londrina. Ele é bancário também lá. Aí ele estava reclamando da atenção que é. Ele falou exatamente assim para mim. Falou, Fábio, eu comecei a brigar com meu filho. Eu era super paciente com meu filho e nunca tinha brigado e agora passei a brigar com meu filho. Então, eu estou percebendo que tem uma coisa de errado comigo. Falei, como é que tá lá? Ah, tá horrível, cara. A gente passa por isso, tudo que a gente falou aqui, meu chefe tá me cobrando muito, me expôs no grupo, não sei o que, não sei o que. Falei, cara, tem que procurar ajuda, porque você está caminhando é o início do fim, é o início do fim. É legal que às vezes a gente não tem essa visão, né? Às vezes é uma coisinha do nada que você vai estar acontecendo, faz 3 anos que eu não durmo bem. Por quê? Porque é dia 25 e vai acabar o mês dia 28, por exemplo, né? E eu tenho que entregar a meta, eu não vou conseguir. Aí já começa a não dormir. Aí já vai começar um novo mês, já também não consegue dormir, porque vai começar um novo mês. E é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Então, pessoal, vocês que são bancários e vocês não bancários que convivem com o bancário, perceberam uma alteração,
no bancário, seja uma mínima postura, pelo que eu entendi, conversem. Eu acho que até compensa ligar aqui para o sindicato e falar, está acontecendo alguma coisa nessa tal, tem alguma coisa assim, porque o sigilo nosso é igual ao sigilo de vocês. A gente não vai poder falar para ninguém o que está acontecendo, quem falou. A gente vai ter que atuar no caso lá e às vezes não chega. A pior coisa que tem para a gente aqui é que só chega a pessoa, quando ela foi demitida, ela vai falar assim, olha, eu passei tanta coisa aqui e infelizmente estava doente, o tratamento não melhorei. Porque ela nunca falou nada, a gente conhece o bancário do dia a dia. E infelizmente a preocupação de perder o emprego, o sorriso está só no rosto, mas a alma está machucada. Então é bem complicado isso daí. E os detalhes, quem tem mais são familiares e o próprio bancário. Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha de autocuidado aí, né? Da pessoa se cuidar bem e saber como é que faz para não cair nessa ladeira, porque é uma ladeira e é rápido, não é rápido. Quando a pessoa começa a passar mal, eu não sei quanto tempo, de pessoa para pessoa também, né? Assim, na verdade, eu acho que a gente vive num sistema, principalmente as nossas gerações, assim, as gerações mais antigas, as gerações mais novas, elas têm uma outra visão sobre isso. Então, assim, eu estou sofrendo um assédio moral, mas eu me calo por medo de perder o emprego. Né? Porque a gente vem nisso, né? De não querer se queimar, não queimar seu nome, você tem família, né? Enfim, tem toda essa questão aí. As gerações mais novas já não têm tanto medo assim, por exemplo, de denunciar, de sair do emprego, não tá bom, vou procurar outra coisa. Bem destemido. E isso não é totalmente ruim, porque às vezes a gente tece críticas, né? Tipo, ok, tem a questão da efemeridade das coisas, né? De ser tudo muito volátil, ok, tem. Mas também tem esse contraponto de não, eu não vou ficar aqui me sujeitando, não preciso ficar aqui adoecendo, eu vou encontrar estratégias. E isso que você falou da prevenção, né? Porque quando cai para a gente, para o profissional da saúde, a gente já está na pós-venção, o negócio já aconteceu e já veio a pessoa adoecidíssima para a gente, né? Muitas vezes com ideação suicida, com tentativa de suicídio, né? Com pensamentos de morte recorrentes. Quando chega a esse ponto, a gente está no ápice, né? Sim. E aí, para tratar esse indivíduo, não é que não exista tratamento, mas é um tratamento muito mais longo, exatamente. Exige muito mais cautela, muito mais cuidado. Então, por exemplo, a gente não pensa num tratamento medicamentoso psicoterápico para uma pessoa depressiva que dure menos que 6 meses. É impossível. Você pode tomar um remédio durante um mês e falar, ai, tô ótimo, parei. Você vai ter uma recaída, muito provavelmente, porque o seu cérebro descompensou, né? E aí a medicação, os psicofármacos, eles vêm justamente para equilibrar isso. Equilibrar o que o cérebro destemperou ali, né? Por conta das questões externas mesmo, né? Uma outra luta que a gente tem que fazer forte, sabe? Bem forte mesmo. Você falou um negócio que aqui a gente comenta sempre isso, que é a questão do tempo de tratamento. Não cura alguém em 30 dias. Difícil. Ninguém é uma palavra muito forte, né? Ninguém, nada, mas é muito complicado você curar alguém em 30 dias. Quando está no nível desses aí que você falou de pensamento recorrente, suicídio, tentativa, que seja, a nossa experiência aqui é o que você falou, é muito tempo. E vai deixando chegar até lá, né? A gente vai deixando chegar até lá porque não posso perder, não dá. E eu acho realmente que pela nossa experiência também aqui, esse pessoal mais novo acaba que passa melhor por isso, porque, cara, eu tô ficando doente, tô indo embora, não quero mais isso daqui. E a minha geração, eu não sei a sua idade, mas a minha geração ainda é aquele resquício de ficar no banco, ficar no emprego encarreado, né? Um dia muda, o chefe muda, a política de empresa muda e vamos tocando a nossa vida. E isso faz com que as pessoas adoeçam mais também, pela questão de não conseguir lutar muito com isso, porque não está muito no nosso controle isso daí, né? A gestão não é sua, a empresa não é sua, sempre tem alguém para cima, até chegar o dono do banco, e para chegar lá a escada é longa, a escada é bem longa. Então a gente tem que estar sempre ali se perguntando como que eu estou, né? Como que eu estou? Está valendo a pena? E uma coisa que a gente, de novo falar aqui, procure. É óbvio que procurar um profissional da saúde é a melhor alternativa, mas às vezes vir conversar com o sindicato pode ajudar
também na atuação do sindicato, especificamente, que às vezes é um caso específico de algum lugar. É um gestor mal preparado, é um momento que ele está passando também, que é difícil para ele, ou é um chefe que está acima dele, que você falou no começo também, sempre tem alguém que manda mais em alguém, né? Então, assim, até chegar no dono do banco. Então, assim, a gente lida aqui com o chão de fábrica mesmo, que a nossa parte é chão de fábrica. Então, o chefe aqui tem sempre um chefe acima dele. E às vezes esses chefes são mal preparados também, então a gente não tem que entender e estar atento ao que está acontecendo. Procurar, lógico, alguém da saúde é sempre a melhor opção. Mas falar com o sindicato também vai fazer com que às vezes essa pessoa deixe de fazer coisas, sabe, ter uma maldade, não sei muito bem, esse assédio, né, com outros também. Às vezes essa pessoa também está sofrendo isso, ela também está adoecida. E às vezes você acaba ajudando a pessoa. Já aconteceu aqui já, fato desse tipo, sabe? O chefe ali era muito carrasco, vou usar até o termo carrasco, era muito carrasco. E aí a gente foi conversar com ele falou, pô, tô passando por isso. Então, peraí, cara, vamos resolver primeiro a sua, depois a gente vem pra cá. E acabou dando certo, a coisa melhorou, fluiu bem, a coisa andou legal. Usando na nossa função também, que é ajudar ali na ponta quem está passando por essas questões aí. Eu vou perguntar depois como é que a gente faz para tentar melhorar isso daí, mas eu queria ver contigo a questão assim, o Covid, você acha que afetou muito assim a nós, que passamos por ele e usamos muito. É um trabalho intelectual bancário, não é um trabalho braçal, né? A gente precisa estar toda hora utilizando a questão de memória, esse tipo de coisa. A gente ouve muito falar. Afetou, você sentiu isso no seu atendimento, que as pessoas que passaram pelo Covid têm mais dificuldade? Eu acho que afetou a sociedade de um modo geral, né? A gente vê isso das crianças até a população idosa. Porque foram anos de muito medo, né? Todo mundo tinha muito medo, era tudo muito incerto. Até hoje a gente não sabe muito bem quais as reações, as sequelas, né, dessa doença no nosso próprio organismo, de quem foi afetado pela Covid, né? E você sempre escuta alguém falar, depois que eu tive Covid, eu, sei lá, parei de escutar direito, né? E a gente não sabe até que ponto isso realmente teve um impacto, né, fisicamente, biologicamente falando. No caso dos bancários, eu penso que a gente tem que lembrar muito o que foi o grande cerne assim, da angústia, que foi o isolamento social, né? Eu imagino que vocês tenham ficado durante muito tempo no trabalho remoto. Então, claro, o trabalho remoto também tem as suas vantagens, mas da forma como foi, porque foi imposta, né? Sim. Você não tinha opção. Ou ou você pode ficar doente lá. Exatamente. Aí o medo por conta de quem tinha comorbidade, né? Que muitas pessoas faleceram, infelizmente, né? Então, expôs a gente a um risco, a uma vulnerabilidade mesmo, né? Muito grande. Então, eu acho que a gente ainda lida, assim, com sequelas disso, com certeza. Isso é um fato. Psicologicamente falando, né? Eu acho que a gente teve um desarranjo social aí, né? A gente tem visto muito, não que antes da pandemia nós não fôssemos individualistas, mas eu acho que isso tem se aflorado muito, né? As crianças têm tido uma dificuldade muito grande ainda, né? A gente recebe muitas crianças adoecidas ainda, com dificuldade de lidar com outras, muitas vezes, com frustrações, com problemas de aprendizagem, que elas tiveram uma lacuna ali na aprendizagem. E eu acho que isso vale para o adulto também. Sim, com certeza. Bom, deixa eu te perguntar mais uma coisinha aqui. Na questão, a gente falou só dos sintomas, o que acontece, o que leva. Para prevenir, além do cara perceber, do bancário perceber o que está sendo assediado, tudo mais, e falar, meu amigo, não é por aí, né? Acho que a gente já falou das pessoas mais jovens e tentar entender um pouco melhor. Tem algumas outras coisas que a gente pode estar fazendo para não cair nessa de ficar doente no trabalho por conta de uma pressão psicológica? Eu penso, e eu sempre digo isso para os meus pacientes, em primeiro lugar, acolha o que você está sentindo. A gente não é ensinado a entender o que a gente sente, né? Pelo contrário, a gente costuma ser muito reprimido. Não chora! Por que você está chorando? Para de frescura! É sempre assim, né? Sim. E a gente às vezes reproduz isso com as nossas crianças e não valida o que elas estão sentindo. Porque se você está chorando por um motivo, você não está chorando por frescura,
né? Sim. E eu acho que o primeiro passo é isso, é identificar o que é que eu sinto, né? Não, estou percebendo que isso aqui está diferente, eu preciso me acolher. Porque a gente vive nesse mundo também, e quando a gente dá essas pausas, principalmente por motivo de adoecimentos, é porque a gente é fresco, é porque a gente é vagabundo, né? Como se depressão fosse coisa de vagabundo, né? E se você pega o cérebro de uma pessoa, né? Uma imagem ali do cérebro de uma pessoa com depressão e de uma sem depressão, você vê as sinapses muito claramente. Existe uma diferença muito gritante. Só jogar no Google, dá um Google lá que você vai achar, sabe? Muitos PET scans, assim, mostrando isso. O cérebro da pessoa deprimida de fato muda. Mudam as neuroquímicas, né? O que acontece ali. Isso é muito sério, né? Não dá pra gente achar que é só frescura, má vontade, né? E aí, atrelado a isso, vem o sentimento de inutilidade. Porque o que faz com que você pertença à sociedade? É o que você faz por ela, onde é que você está encaixado, né? Se de repente você não está encaixado, você é inútil, né? Você está à margem da sociedade. Acho que esse é um ponto, acolher o que se sente. Acho que outro ponto que você muito bem trouxe aí é as pessoas ao redor começarem a perceber, né? Porque a gente convive, então a gente percebe maior irritabilidade, uma maior tristeza, isolamento social, mudança no apetite, mudança... Para mais ou para menos, né? Exato, para mais ou para menos. Às vezes até em hábitos sexuais, isso pode acontecer, isso é muito comum, né? Então, assim, são pequenos sinais que a gente, no dia a dia, não para olhar, mas a gente tem que ter esse cuidado. E acho que um ponto que isso já tem acontecido em muitas empresas, né? Muitos gestores têm mudado essa visão, é de trabalhar essa prevenção do adoecimento laboral. Acho que isso é o mais importante, sabe? A gente ter, enquanto gestor, essa visão humanizada, entender que a gente está lidando com um ser humano, né? Um ser que vem de uma história, e antes dele chegar na minha empresa, ele teve outras vivências. E ele provavelmente tem traumas, né? Então eu tenho que também ter esse olhar humanizado, porque eu também sou gente, né? E aí, quando eu olho e enxergo esse indivíduo na totalidade, eu posso criar políticas que vão ao encontro de prevenção de doenças mesmo, né? Então, sei lá, o meu funcionário tem risco de problemas ergonômicos. Eu preciso criar uma política que vá trabalhar essa questão da ergonomia com ele, né? Tem uma propensão a riscos de adoecimento psicológico. Eu preciso fornecer para ele isso. Não, isso nós não temos. Desculpa, mas acho que é isso que os bancários não têm. Então, aí que tá, eu estava vendo umas pesquisas, por exemplo, os bancários que vivenciam situações de assalto no trabalho, eles têm, né? Somente recebem, só nesse caso. Depois que aconteceu a tragédia. Só nesse caso. Mas e antes, né? Como é que eu lido com isso? Porque se a gente parar para pensar, um funcionário adoecido, eu estou uma visão bem capitalista agora da coisa, mas acho que é para ficar claro, um funcionário adoecido me custa muito, financeiramente falando. Não só para você, banco, para o Estado também. Exato. Não é melhor eu manter esse ser humano saudável, produzindo ali, né? Já que eu vou ter uma leitura só sobre dinheiro, no caso, né? Bem cru, assim. Sim. Não é melhor eu ter esse ser humano saudável, ali na ativa? Com certeza. Então, por que eu não crio políticas para prevenir isso, né? Então, acho que talvez fazer esses ajustes mesmo, né? Ter essa visão mais panorâmica da coisa, né? E essa é uma grande briga do movimento sindical. É uma grande briga. Porque, infelizmente, os bancários não têm esse cuidado. Não tem por parte do banco. Posso dizer isso sem medo de ser penalizado. A maioria dos bancários reclamam exatamente disso. Por mais sistema que o banco crie, mecanismo, N de suporte, é uma relação é um contrato de trabalho. E é o que a gente vê muitas vezes, e a nossa briga é para que isso não aconteça, mas infelizmente acontece, que olha que eu preciso do banco, porque eu estou doente, o banco manda embora. Infelizmente, Carol. É uma coisa até ruim de falar, porque a gente está conversando sobre tentativa de melhorar para o bancário a qualidade, mas a experiência, eu estaria sendo incoerente se eu não falasse isso. A experiência nossa mostra que o bancário tem medo de falar que está doente, principalmente para os programas de apoio que o banco oferece. Porque a grande maioria depois sofre alguma retaliação e sofre muito com esse medo de ter feito, se entregado. Eu vou até usar uma expressão que eu não gosto muito aqui, que é entregar o ouro para o bandido, e o bancário tem medo de fazer isso daí. Mas, infelizmente, nós temos que lutar contra isso, porque o banco está pouco preocupado.
se o bancário está doente ou não, porque repõe, manda embora, troca, vamos para o próximo. É o que a gente sente aqui na ponta. Então a gente luta muito para que o banco passe a cuidar de verdade do bancário. Para que o banco, assim como ele deixou o bancário doente, ele cuide desse bancário e não demita esse bancário. Ele faça o trabalho de cuidar do bancário até que ele tenha condições novamente ou de atuar na atividade que ele estava ou estar apto para o mercado de trabalho, para seguir um novo caminho. Mas isso não acontece muitas das vezes. O bancário sai ainda doente. Então é uma luta nossa constante aqui para que a gente possa chegar no nível do banco, assumir isso daí. Agora a questão do burnout, né, que foi equiparado ao mesmo trabalho, a gente sente muito essa questão do banco abandonar. A gente está na luta há muito tempo por isso. Inclusive essa nossa mesa de negociação é sobre esse tema agora e a gente vai para cima com tudo para poder resolver isso da melhor maneira possível. Tem mais alguma coisa que a gente poderia abordar que você acha na questão de prevenção, de melhoria de vida? Eu acho que é importante a gente pensar que a saúde mental não é composta só por medicação e psicoterapia, né? São fatores, né, pontos aí muito importantes, mas eu acho que a gente tem que pensar na nossa gestão de tempo, né, porque a nossa vida não se resume só ao trabalho, a gente tem outras coisas para fazer, o lazer faz parte disso, atividade física, existem muitos estudos que comprovam isso, né, alimentação adequada, são coisas que a gente pode fazer pela gente mesmo, né, que o outro não tem esse poder, mas são passos que eu posso dar para mim, por mim, né. E não hesitar em buscar ajuda profissional, né? Eu sei que muitas vezes a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, que ridiculariza muito a saúde mental ainda, que zomba de quem de fato está adoecido. Existe um preconceito mesmo, né? Mudou muita coisa, mas a gente tem muito a caminhar. Eu vejo pelos nossos usuários do CAPS, né? O tanto que as pessoas ridicularizam. Esse lugar é de louco mesmo. E ele tem que estar na sociedade, porque ele é um ser humano como qualquer outro. Então, lá é o espaço para ele manifestar a loucura dele. E todos nós estamos sujeitos a enlouquecer. Médico, o dono do banco, eu enquanto psicólogo, e a gente tem que ter essa visão, né, humanizada, que se a gente não se cuida, a gente realmente está propenso a isso. E não tem ninguém que está blindado, né? Exatamente. É porque você também está no problema, está com um problema que tem que ser descartado. Né? A pessoa, eu tô louco, mas eu tenho que cuidar da minha loucura dentro daquilo para chegar ao mais normal, se é que existe o normal, né? Possível para que a gente possa não transgredir tanto a normalidade das coisas caminharem por aí. Vou voltar um pouquinho mais, a questão da... Quando a pessoa está doente, foi um negócio que agora eu lembrei aqui, rapidamente, porque o nosso tempo já até passou, como o papo é bom, vai embora. É muito triste quando você vê um bancário doente, fingindo que não está doente, porque é o que você mencionou, por vergonha. Vergonha. Que vão falar de mim se eu estiver fazendo um tratamento. Melhorou muito, né? Você fala melhor do que eu, melhorou muito. Mas ainda temos muito preconceito da pessoa que fala assim, olha, estou passando por uma terapia, está me fazendo bem, foi legal o programa para mim. As pessoas têm receio de falar isso, até por retaliação também. Retaliação por parte das pessoas que ainda são ignorantes e não sabem o mal que faz a pessoa não se proteger e se cuidar. Bom, pessoal, Carol, agradecer mais uma vez a sua presença. Foi muito bom conversar com você. Acho que a gente trouxe muita informação importante para a nossa categoria e para aqueles que pensam em ser bancários também. É bem interessante a gente saber o mundo, como é que para poder já entrar sabendo onde nós estamos colocando o nosso pé. Agradecer muito a sua visita aqui hoje ao nosso Sindicast e ao Fernando também, que convidou você para participar junto com a gente. E dizer que as portas estão abertas, sempre que você precisar, será um prazer te receber aqui. Obrigada. Eu e o Sindicato dos Bancários. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Contem comigo. Obrigado.